Olá, paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos em mais uma aula aqui de Direito Eclesiástico e eu quero trazer aqui hoje, começando aí nosso estudo, nossa análise aqui em relação à Constituição. Para exercer o nosso ofício ministerial, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos ter noção de políticas sociais e precisamos conhecer, sobretudo também, a questão das leis que regem as pessoas no nosso território, no lugar onde nós estamos, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar. E tratando-se de Brasil, nós temos aqui a Constituição da República, a qual no seu primeiro artigo ela diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, primeiro, a soberania, segundo, a cidadania, terceiro, a dignidade da pessoa humana, quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, quinto, o pluralismo político, e no parágrafo único diz o seguinte: todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos, direta ou indiretamente, nos termos desta Constituição. Vale ressaltar aqui que o parágrafo único do artigo 1 da Constituição, onde nós dizemos que todo poder emana do povo, sim, todo poder emana do povo, mas por que a Constituição diz que o poder emana do povo? O povo não tem, então, agora o direito de sair quebrando tudo, destruindo patrimônios, fazendo algazarra, tocando fogo em pneus. Essas questões não vão influenciar no poder. Como é que o povo exerce o seu poder segundo a Constituição Federal? Segundo a Constituição Federal, nós exercemos o nosso poder através do voto. Aqui no artigo 5 da Constituição, que vai falar sobre os direitos, vai dizer o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Ou seja, existem os termos e existe uma legislação que faz com que o direito venha tutelar em favor dos homens esses direitos, os chamados bens jurídicos. Quais são os maiores bens jurídicos? Os bens jurídicos de maior poder aí na legislação é os que estão aí no caput do artigo 5 da Constituição, que é a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Antes, porém, eu quero ressaltar aqui o que é um bem jurídico. Bem jurídico é tudo aquilo que, de certa forma, possui valor social protegido por lei. Ele pode ser patrimonial ou não patrimonial. Pode ser material ou imaterial. Pode ser móvel ou imóvel. Por exemplo, um bem patrimonial, uma casa, um carro. O maior bem jurídico é a vida. No Brasil não há pena de morte. O artigo 5, como nós estamos aqui vendo, no inciso 47, vai dizer o seguinte: não haverá pena. Aqui na linha A vai dizer de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Aqui no artigo 84, diz que compete privativamente ao presidente da República. No inciso 19 diz: declarar guerra no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e das mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Quer dizer que o Brasil, no caso, através da pessoa do presidente, declarando estado de guerra, aí nesse momento, então, a pena de morte ela será executada. Isso está no Código Penal Militar, no livro 2, artigo 355, que vai dizer que o crime de traição ela é punida com a morte, e quando tem a pena mínima é de 20 anos de prisão. Em outro caso, não há pena de morte no Brasil. Porém, se discute muitas das vezes aqui no nosso Brasil a questão da eutanásia.
Eutanásia ainda é crime no Brasil. O aborto, ele é crime. Está lá no Código Penal, do artigo 124 até o artigo 128. Mas o artigo 128 vai dizer o seguinte, que não é crime o aborto praticado por médico, em duas condições. A primeira é se não há outra forma de salvar a vida da mãe. E a segunda é se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. É o chamado aborto terapêutico ou profilático. Isso é muito polêmico por conta da questão das religiões, da fé. Nas igrejas se discute muito esses assuntos, mas a gente sabe que só Deus tem o direito de tirar a vida de alguém porque foi Ele quem deu. Porém, juridicamente, essa questão é importante o pastor saber que nesses casos extremos, aborto praticados por médico para salvar a vida da mãe, ou em caso de estupro, onde há um consentimento da grávida, ou que a saúde e o bem-estar da menor, se for no caso, estiver ali em risco, a família e os médicos aderirem à situação do aborto, não há o que se fazer. É constitucional, não tem nada de crime em relação a isso aí. Quais são as punições pelo crime ali contra a vida ou crime de qualquer forma contra a liberdade, contra o patrimônio, contra a segurança, o crime contra a igualdade. Então, e quais são essas penalidades? Primeiro, segundo o artigo 32 do Código Penal, quando alguém comete um crime, a punição pode ser a privativa de liberdade, que é a prisão ou reclusão, está lá no artigo do 33 até o 42 do Código Penal. Privativa de direitos, que é uma suspensão ou licença para alguma coisa, está ali do artigo 43 até o 48. Ou multa, que está ali do artigo 49 até o 52 do Código Penal. O segundo bem jurídico tutelado pelo direito, o segundo maior bem jurídico é a liberdade. Quando fala-se de liberdade, não estamos falando simplesmente do direito ali de ir e vir. Quando é que eu tenho o direito de ir e de vir, entrar e sair com os meus bens em qualquer estado, em qualquer território nacional, ou seja, em espaços públicos? Constituição Federal, artigo 5, inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Esse daqui é um direito, ou seja, a liberdade. Essa liberdade de ir e vir, ela tem uma normativa jurídica? Tem. Como? Em tempo de paz. E se não estiver em tempo de paz? No inciso 4 do artigo 139, diz que quando há um estado de sítio ou estado de guerra, o presidente ele pode suspender o direito ali das pessoas se reunirem. Então, suspende também o direito de ir e de vir. E fala no inciso 1 que pode ter uma obrigação de permanência em localidades determinadas. Ou seja, esse direito essa liberdade, né, que é um bem jurídico, ela pode ser freada nessas situações. Pastor, aquele lockdown foi certo ou foi errado? Como você interpreta? Não cabe a mim interpretar se foi certo ou se foi errado, porque eu não sou médico, não sou virologista. Isso aí cabe a quem é da área, né? Da área científica aí, e da medicina, que pode dizer se foi certo ou se foi errado, se agiu bem ou se não agiu. Eu também não sou economista para falar sobre isso. Estou falando apenas aqui da questão da Constituição, que em estado de guerra, em estado de sítio, nessas condições, o presidente, ali foram os governadores, é outra história, eu estou falando aqui do presidente, que ele pode frear esse direito de ir e vir da população. A liberdade de expressão, lá no artigo 5, inciso 4. Artigo 5, inciso 4, vai dizer que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que isso quer dizer? Que a pessoa pode se manifestar, ela pode expressar os seus pensamentos, pode fazer suas críticas, porém ela não deve se esconder. O anonimato é vedado, ela tem que se mostrar. É ela que está dizendo, eu que estou falando isso aqui em mídia nacional, eu que estou debatendo sobre esse assunto aqui em mídia nacional, se responsabilizar ali pelo que está dizendo. Então há uma
muita coisa a se conversar e a se discutir no Brasil em relação a essa liberdade de imprensa. Eu acredito que a imprensa ela é livre, ela deve realmente ser livre, porém a imprensa tem que falar aquilo que é verdade. A imprensa não deve ser uma imprensa mentirosa, não pode ficar ocultando os fatos, nem usar de politicagem dentro dos fatos a serem narrados ali, na interpretação dos fatos. O que nós temos visto no Brasil foi muita politicagem em relação aí à questão da imprensa. Isso se torna aí, na verdade, uma violência também à democracia. A liberdade de consciência e de crença religiosa, que está aqui no artigo 5, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença religiosa, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção, a ambiência dos cultos e suas liturgias. Ou seja, essa liberdade de expressão religiosa, ela é um direito de todo cidadão, porém eu preciso entender que dentro desse direito eu não posso usar da minha liberdade para ferir ali a liberdade do outro. Essa liberdade não é só para você que é católico, nem você que é evangélico. A liberdade de expressão religiosa, de consciência, de crença religiosa é para todas as religiões. Então, no direito e no exercício de exercer a minha função religiosa, eu não posso também sair aí destruindo o direito dos outros. Então, se torna aí um problema a questão do abuso desse direito, né? No inciso 7 diz assim, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, ou seja, a questão da capelania. É assegurado esse direito ali de você é livre para ir lá nos locais de internação coletiva, dar uma palavra, mas é necessário que quando se chegue nesses lugares, se tenha a noção, se tenha o bom senso, se utilize da lei moral, para procurar conhecer qual é a legislação local, o regimento interno da instituição, para que não venha, no uso dos seus direitos, abusar ou ferir os direitos do outro. Liberdade de cátedra. Aqui no artigo 206 da Constituição Federal, ali também anunciado na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394 de 1996, no artigo 3, inciso 2. E aqui, no artigo 206 da Constituição, inciso 2, vai trazer também a chamada liberdade de cátedra. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aqui no inciso 2 vai dizer: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. A liberdade de cátedra é a liberdade adquirida como direito que nos dá a liberdade de aprender, a liberdade de pesquisar, a liberdade de ensinar, a liberdade de divulgar o pensamento, a cultura, a arte e o saber, e utilizando-se de várias práticas e concepções pedagógicas. Isso aí é livre. Então, a liberdade de cátedra é uma liberdade que está dentro da Constituição. Mas até onde eu posso utilizar essa liberdade de cátedra? Por exemplo, eu estou aqui falando com você, tratando-se de uma disciplina de direito eclesiástico. Eu sou professor de direito de forma nenhuma. Eu nem sou formado em direito, quanto menos professor de direito. Quem pode dar aula então de direito? Para dar aula de direito, a pessoa indicada é uma pessoa formada em direito. Mas, professor, se o senhor não é formado em direito, por que o senhor está dando aula de direito aqui? Porque o nosso curso ele não é reconhecido pelo MEC. Se fosse no caso de uma faculdade, de uma escola técnica de direito, eu já não poderia dar aula aqui. Seria necessário uma pessoa que tivesse pedagogia e direito. E eu só tenho aqui, na verdade, eu sou formado apenas em pedagogia, e não sou formado em direito. Que eu tenho pela liberdade de cátedra, eu posso abrir uma escola privada, porque é a liberdade de ensinar. Então, posso, a livre iniciativa de escolas públicas e privadas. Então, eu posso abrir uma escola. Eu posso abrir uma escola confessional, que são aquelas religiosas, né, para dar curso de teologia e tudo mais. Eu posso abrir nos termos da lei uma escola filantrópica? Posso abrir uma escola filantrópica nos termos da lei. Uma escola privada também posso
porém é importante que essa liberdade ela vai ter ali uns regramentos que é necessário que se faça para que possa legalizar, mediante ali o Conselho de Educação do seu estado, mediante a LDB, as leis da educação da sua cidade, a Secretaria de Estado de Educação, para que você consiga o direito então de diplomar ali pelo MEC os alunos que fazem parte da sua escola. O terceiro bem jurídico é a igualdade. Então, a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, sem exceção de qualquer natureza. Mas a gente vê que ali a própria legislação, ela trata de forma desigual os iguais. Por exemplo, quando é que isso acontece? Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. É assim que a Constituição vai dizer lá no artigo 5, inciso 2, perante a lei. Porém, essa lei vai dar direitos a mulheres que também não vai dar esse mesmo direito aos homens. Mas por quê? Porque a lei vai interpretar ali a situação física, vai ver a situação legal da mulher, vai ver estado de saúde e certas condições que as mulheres passam que homens não passam. Por exemplo, uma mulher quando está no seu estágio de gravidez, ela não tendo aquelas condições ali de produzir o mesmo trabalho que ela produzia antes da gravidez, a empresa não poderá exigir dessa mulher que ela produza o mesmo tanto. Vai ter que ter paciência, cautela, ela pode pegar atestado, ir para médico e tudo mais. E ela tem a chamada licença maternidade de tanto tempo, né? Está lá na lei a licença maternidade escrita na Constituição e também está na CLT, a questão da licença maternidade. Então, mas vai mostrar ali que essa igualdade de direitos, ela tem prerrogativas e ela tem ali situações em que ela também pode ser modificada pela própria lei e é base de estudos. O quarto direito é o direito à proteção. Todo cidadão ele tem um direito à segurança. A segurança pública é um direito de todos. Mas a gente vê muitos casos em que a segurança pública não pode estar presente. Então, por isso, quando o Estado não pode cumprir esse direito, cabe então ao ser humano executar o seu direito na questão da legítima defesa. No artigo 23 do Código Penal vai dizer o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato. Aí, inciso 2 diz assim: em legítima defesa, ou seja, por exemplo, um agressor, um assassino, invade a casa de um cidadão para tirar a vida dele, e esse cidadão, na luta pela sua vida, vem a ferir ou a matar o assassino, então foi em legítima defesa, e ali não é caracterizado crime. Porém, se na investigação a Polícia Civil detectar que ele tinha arma e essa arma não tinha legalização, era um porte ilegal de arma, ele será julgado por porte ilegal de arma. Não pelo homicídio, mas pelo porte ilegal de arma. Então, isso é muito importante ressaltar aí em relação à questão da segurança. E a pessoa também tem o direito à segurança e o direito à propriedade. Aquilo que é seu. Ninguém tem o direito de tirar algo de outrem. Ou seja, o artigo 155 vai falar ali sobre a questão do furto. Tirar algo de uma pessoa é roubar daquela pessoa. Seja um furto através de agressão ou não, seja através de estelionato, tirou algo de alguém se torna crime. Então, essa pessoa não pode tirar a propriedade de outro. Aqui no artigo 5, inciso 10, vai dizer: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. No inciso 11 vai dizer: a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela podendo entrar sem consentimento do morador. Agora, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, entende-se que a vida privada, a intimidade, ela é um direito inviolável.
A casa é um bem, é um asilo ali do indivíduo. Ninguém pode entrar na casa sem consentimento do morador, salvo-se em algumas situações, no caso se há um flagrante delito, alguém violentando, tentando matar alguém ali dentro, no caso de um desastre para salvar pessoas de um incêndio ou um terremoto ou coisa assim, ou durante o dia com um decreto judicial para fazer um processo investigatório ali, no caso a polícia. Fora disso, a casa pertence ao morador e ninguém pode invadir essa casa. Então, às vezes a pessoa quer pregar, não, eu vou entrar ali, não, você não pode entrar sem consentimento da pessoa. Fica na porta, conversa com a pessoa, se ela atender bem, se ela não entender, segue teu caminho, porque a casa é uma privacidade ali do morador, isso é constitucional. Encerro aqui então essa aula falando sobre esses bens jurídicos. Qual é o primeiro e maior bem jurídico? A vida, segundo, a liberdade, terceiro, a igualdade, quarto, a segurança e quinto, a propriedade. Então, esses bens jurídicos, eles são tutelados pelo direito. Existem mais bens jurídicos, por exemplo, a família é um bem jurídico, a honra é um bem jurídico, a integridade é um bem jurídico. Ninguém pode violar a integridade da outra pessoa. Aqui no artigo 5, inciso 5, justamente fala que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. No caso, se alguém lhe ofende a integridade, fala mal de você, lhe assegurado ali o direito de resposta, de fazer com que aquela pessoa venha se retratar, pedir perdão. Se ela fez uma acusação em público, que ela venha pedir perdão em público também. Se ela lançou na rádio, que vai lá pedir perdão, explicar a verdade do fato para que a imagem da pessoa seja limpa. Então é assegurado isso aí, porque a honra, a integridade e a imagem também são bens protegidos pelo direito. Fica na paz, depois a gente continua com mais aula aqui de direito eclesiástico.